Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sábado da 24ª semana do Tempo Comum, dia de São Mateus Apóstolo. Queridos irmãos, sejamos bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia, não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje é dia de São Mateus, este grande apóstolo de nosso Senhor, que nos deixou como herança o Evangelho que nós acabamos de ler. Então, o primeiro livro do Novo Testamento, então peguem na sua Bíblia hoje, o Novo Testamento, você vai encontrar o primeiro livro. O primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Jesus, sob a ótica de Mateus, ou seja, segundo Mateus. E então, é este trecho que nós acabamos de ver, onde o próprio São Mateus discorre como foi o seu próprio chamado. Ou seja, nós temos aqui a própria percepção do evangelista do seu chamado. Perceba que o texto começa a dizer no versículo 9 que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Meus irmãos, ver, Jesus viu. Não se trata apenas de ver com os olhos da carne, mas aqui no grego, este verbo ver significa que Jesus viu além das aparências. Qual era a aparência de Mateus? A aparência de Mateus era um homem sentado na coletoria de impostos. Em decorrência disso, ele era mal visto pelos seus compatriotas, porque um coletor de impostos era tido como ladrão, porque cobrava impostos e não tinha medida em cima deste imposto. Simplesmente o cobrador podia pôr porcentagem, juros, que ele quisesse. Então seus compatriotas denominavam os cobradores de impostos como ladrões, além de estarem servindo o Império Romano. Então, além de ser ladrão, ele era tido como traidor. Perceba que Jesus Cristo, ele viu além dessas categorias que os próprios compatriotas de Mateus viu. Jesus viu nele um grande apóstolo, viu nele um grande discípulo. Então, meu irmão, Jesus olha para você também hoje e te vê. Ele te vê para além das suas máculas, ele te vê para além das suas feridas, para além dos seus pecados. Ele não quer que você fique no seu pecado, mas quando ele te vê, ele vê em você as suas potencialidades, aquilo que de melhor você pode dar para o reino de Deus. Então, estava sentado na coletoria de impostos e Jesus disse a ele, ou seja, Jesus agora faz o convite: segue-me. Ou seja, e no grego está escrito: vinde após mim. Ou seja, seguir Jesus é de fato estar atrás de Jesus, seguir os passos de Jesus, aprender de Jesus o modo de ser uma pessoa melhor, o modo de ser evangelizador, o modo de ser instrumento para a salvação das outras pessoas. E o texto do Evangelho continua dizendo que ele se levantou e seguiu a Jesus. Meu irmão, perceba uma coisa: Jesus vê, Jesus chama, mas quem precisa tomar a decisão? Você. Mateus que se levantou. Jesus não levantou Mateus, Jesus convidou, Jesus ofereceu, deu uma proposta, mas ele se levantou. Queridos, muitos de nós estamos aí, já fomos chamados para ajudar em festa, já fomos chamados para rezar um terço, já fomos chamados para missa, para ir para catequese, para batizar, para casar, para se tornar padre, para fazer uma visita para o doente, e ainda você, muitos de nós ainda não nos levantamos. Um convite já foi feito e a gente se esconde atrás de desculpinhas, de tempo. Claro que eu sei que o tempo é muito corrido, mas desculpas, o tempo todo, tempo é família e doença e dinheiro e não sei o que, e nunca me levanto para seguir Jesus Cristo. Então,
nessa festa de São Mateus, nós precisamos avaliar também como eu estou como discípulo. Eu estou permitindo que o Senhor me veja e me vendo, eu estou permitindo me ouvir o chamado de Jesus e ouvindo, eu estou me levantando e levantando, eu estou seguindo e seguindo, eu estou me convertendo. Disso, então, veja que na decorrência, na sequência do Evangelho, os fariseus olham Jesus Cristo que faz refeição na casa de Mateus, dos cobradores de impostos, e perguntam, olha, por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Na cabeça dos fariseus, Jesus não deveria fazer isso, porque Mateus, lembra, né? Aos olhos nus e crus, Mateus, era um traidor, ele era um ladrão. Mas Jesus que vê para além da casca, Jesus sabe que aquele Mateus, traidor, ladrão, tido como ladrão, cobrador, ele vai ser um grande cobrador de, ele vai ser um grande evangelizador. Ele vai largar essa sua vida, ele larga essa sua vida para seguir Jesus. E então Jesus diz no versículo 12: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Meus irmãos, Jesus Cristo não veio para os perfeitos, porque os perfeitos já estão lá no céu, são aqueles que nós chamamos de santos, santas. Jesus veio para os doentes, e você e eu somos os doentes, os pecadores, os miseráveis, aqueles que precisam de perdão. Mas atenção, ele não veio para nos deixar no pecado. Jesus nos aceita como somos, para nos tornar como ele quer que sejamos. Então vamos voltar para a figura de São Mateus, cobrador de impostos, tido como ladrão e traidor. Jesus Cristo não aceitou Mateus para ele continuar sendo cobrador de impostos. Jesus Cristo chamou Mateus para torná-lo apóstolo, para torná-lo discípulo, para torná-lo evangelizador. Então, meu irmão, a sua vida e a minha vida também nas mãos do Senhor precisa ser transformada. Não tem essa ideia de que Jesus me aceita do jeito que eu sou. Ele te aceita para te convidar, mas ele quer te transformar, para você largar a sua vida de pecado e então abraçar a vida em Cristo. Quando eu falo sua, é a nossa vida, né? Largar a nossa vida de pecado, a nossa vida de, muitas vezes, de malandragem na nossa fé, para então sermos cristãos de verdade. E no finalzinho Jesus diz: de fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Por que os justos não? Porque os justos já estão salvos, são aqueles que já estão no céu. E os pecadores somos nós que precisamos nos tornar justos, nos tornar santos, para um dia também estarmos no céu. Logo, meus irmãos e irmãs, peçamos o Espírito Santo que nos ilumine neste dia de hoje para fazermos um bom exame de consciência a fim de percebermos se estamos nos permitindo ser chamados e se fomos chamados, se nós nos levantamos da nossa coletoria de impostos, da nossa vida de pecado, para abraçarmos o Evangelho e termos a consciência de que Jesus veio para mim. Eu sou um pecador, mas Jesus veio para me tirar do pecado e me fazer santo, a fim de que eu possa habitar o reino dos céus. Amém. Queridos, não desliga. Olha, muita gente desliga agora. Então, por favor, olha só. Amanhã é domingo. Então, amanhã, atenção, amanhã é domingo. Todos nós que somos cristãos católicos, precisamos participar da missa amanhã. Procure a missa aí na sua paróquia amanhã. Levanta da sua coletoria de impostos e vai seguir Jesus. Procure a missa amanhã na sua paróquia. Bom Jardim, nós temos a missa às 7 horas da manhã, aqui na Igreja Matriz, e às 19 horas também, aqui na Igreja Matriz São João Batista. Baliza, nós temos a missa 9h30 da manhã, também na Igreja São Sebastião. Então, atenção, busque a missa aí. E bom jardinenses e pessoal de Baliza, estaremos juntos então amanhã para vivermos o dia do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, por favor, deixe algum comentário e o seu like, isso ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Rezemos agora um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.